gente crê que o ministério pastoral ele é o ministério mais necessário para a edificação da igreja local. E a gente crê que todos os ministérios passam por ele. O apóstolo tem que pastorear, o profeta tem que pastorear, o evangelista tem que pastorear, o mestre tem que pastorear se for outro, e o pastor é o pastor, né? Mas eu estou pegando carona aqui no que falou o meu amigo Luiz. Pedro era apóstolo, mas Jesus chamou Pedro apóstolo para pastorear o rebanho de Deus. Pedro, quando escreve a primeira carta dele, capítulo 5, lá de 1 Pedro, onde eu baseei o último livro, Vocacionados, capítulo 5 ali de 1 Pedro, Pedro é presbítero local e ele faz um apelo aos demais presbíteros para quem ele está endereçando a carta dele. E você vê claramente que não importa qual ministério seja, o coração pastoral tem que haver em nós. Talvez você não tenha uma graça maior, né? Talvez um cara evangelista, por exemplo, não tenha o dom tão evidente, né, para pastorear, assim como o pastor talvez não tenha aquele dom mais marcante do evangelista, né? Mas seja lá qual for o ministério, se é apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre, o pastor é a essência de tudo. O pastor é a essência. Jesus é pastor. Amém? Ele é apóstolo, ele é profeta, evangelista, mas ele é pastor em essência. Ele é chamado de um bom pastor. Amém? Ele é o bispo das nossas almas. Fala, amado. Vocacionado não está no Kindle. Oi? Vocacionado não está no Kindle. Não está? Ah, interessante, eu achei que já estivesse. A gente pode pedir os irmãos para colocar lá no Kindle. É importante mesmo colocar o vocacional no Kindle. Uma boa nota para mim isso aí, para não esquecer. Bota no zap, meu irmão. Assim, eu só quero dar essa nota, tá, mano? Porque assim, o coração de Jesus é um coração pastoral. Ele é pastor, por essência. Então, não dá para a gente dizer assim, eu sou evangelista, não sou pastor. Não dá para dizer isso, tá, amados? Não dá para dizer, eu sou um profeta, pregador, itinerante, meu negócio são avivamentos, e dizer, não sou pastor, isso está equivocado. E se você é um presbítero, você preside aquele local, aí fechou tudo. Porque no presbitério, obrigatoriamente, tu vai ter que supervisionar e pastorear uns aos outros e todo o rebanho de Deus. Então, por mais que você diga, não tenho esse coração pastoral, a gente precisa dele, tá? A gente precisa, porque isso aí fala da essência de Jesus, é a essência dele, na nossa vida. É a essência. É para onde a gente tem que sempre focar. Por mais apostólico que você seja, profético, mestre que você seja, Paulo é mestre. Se tornou apóstolo em Antioquia, capítulo 13 lá, de Atos. Ele se tornou apóstolo. Havia em Antioquia profetas e mestres. Muito provavelmente Barnabé era profeta, Paulo estava na lista dos mestres. Depois, mais tarde, vai dizer, eu sou, ele vai dizer Queros, que é pregador, eu sou pregador, eu sou mestre e sou apóstolo. Então ele vai se autodenominar assim. Mas apóstolo, a palavra é enviado. Mas a gente sabe que na localidade ele era mestre. Mas você vê Paulo falando aos Tessalonicenses que ele pastoreou aqueles irmãos como um pai pastoreia um filho. Ele trata Timóteo como um verdadeiro filho, apacenta Timóteo intensamente. Oi? Pastoreia o tempo inteiro. Ele demonstra isso fortemente nas declarações dele, que ele apacenta, que ele cuida, que ele apacenta. Ele diz aos coríntios que eles não tinham, ele vai dizer aos coríntios que eles, ainda que tivessem milhares de preceptores em Cristo, pedagogo, mestre em Cristo, pai, eles não tinham, porque ele gerou, cada um deles sabia que faltava pai. Então você vê que, em essência, tenha lá a carga que você tiver,
em essência, nós somos pastores. Inclusive, deixa eu dar uma nota aqui que talvez seja importante, pegando carona ainda que os irmãos falaram. Nós estávamos querendo arrumar agora o material para o CTL, porque a gente está num tempo que mais tarde a gente vai relatar e vocês vão entender. E nesse material, estava lembrando com o Daniel ali, que está na responsa de fazer algumas coletagens, eu falei, Daniel, o que diverge a gente da maioria dos grupos que tem, que a gente conhece, com relação ao grupo pequeno, porque grupo pequeno para nós, ele nasce, ele aparece, ele acontece na necessidade que a gente tem de pastorear a igreja. Então foi assim, ó, nós temos um chamado pastoral, tínhamos gente para cuidar, e a pergunta era como nós vamos cuidar, e o grupo pequeno surge nessa hora. O grupo pequeno surge como aquele modelo de Jetro para Moisés. Nunca foi um modelo de multiplicação apenas. Nós sempre olhamos o grupo pequeno para favorecer o nosso apacento. Então, grupo pequeno, célula, igreja na casa, dá o nome que você quiser, nunca foi para nós um modelo de multiplicação. Para nós sempre foi uma carga pastoral. É assim, o grupo pequeno nasceu entre nós há muitos anos, quando a gente pensou assim, como a gente vai cuidar dessa gente? Como é que a gente vai cuidar dessa gente? A casa é um bom lugar para cuidar. Então, assim que nasceu. Então, para nós, se a gente tem algum DNA, se a gente tem algum perfume, o maior perfume nosso é esse, é apacentar. Mas alguém pode achar que a gente está negligenciando os outros ministérios. A gente não está negligenciando. É que a gente entende que todos os ministérios precisam olhar para o ministério pastoral. Precisa ter esse enfoque no apacento. Senão vai ficar uma coisa solta aí e não vai edificar a igreja. Tá bom? Amém ou não?